Como a gente está fazendo um evento especial, como eu falei para vocês, o He for She, nós vamos ter meninos aqui falando para a gente. Eles estão com um pouquinho de medo. Eles precisam ou não? Eles não precisam, né? Eles sentaram lá no fundo, escondido de vocês, né? Porque eu falei para eles, não precisa, fica tranquilo. Bom, eu vou chamar aqui, então, para compor o nosso painel, o Douglas Milano. Palmas para eles, da Neoló. Vou chamar aqui o João Paulo Pacífico. Palmas para ele também. E o João Francisco Carvalho Pinto. Meninos, força! Eles estão assim, ó, gente. Vamos lá, senta aí. Bem-vindos. Bem-vindos. Meninos falando para as meninas. Vamos fazer um acordo? Guarda umas perguntas ardidas aí, porque eu vou mediar o painel deles. E aí eu vou fazer algumas perguntas, mas depois vocês me ajudam com algumas perguntas bem ardidas, né, Cela? Bom, primeiro vamos começar esse painel, cada um... Vamos acalmar. Cada um falando um pouquinho a sua história, quem é, de onde veio, para depois a gente entrar na sessão de perguntas. Bom, primeiro, eu estou me sentindo totalmente em casa. Quantos minutos cada um pode falar? 2, 3 minutos, falar sobre a sua história, depois eu faço a sessão de perguntas. Tá bom. Bom, queria agradecer a participação. Acho muito importante a gente ter essa integração, homens e mulheres. Queria parabenizar aí pelo teu empreendimento, que é fantástico, né? Meu nome é João Francisco, de Carvalho Pinto Santos. Eu fui criado por uma mãe extremamente disruptiva, então eu fui criado com uma mulher que, num mercado extremamente machista, conseguiu realmente empreender e deixar um legado, né? Principalmente de valores e de como atuar no mercado de comunicação, de propaganda, em que as contas sempre foram muito tratadas em locais masculinos, que eu não posso aqui ficar entrando em detalhes. E ela mostrou que as mulheres têm toda a condição de criar, de empreender. E, nesse momento, eu fui chamado, em 2000, para criar, dentro dessa agência, a agência se chama Full Jazz, uma área chamada Full Jazz Comunidade. Foi a primeira agência que, naquela época em que se começava a discutir responsabilidade social, a gente criou uma área para aproximar empresas de causas relevantes, mas não uma aproximação de filantropia, de caridade, mas sim estratégica, de pontes estratégicas de longo prazo, em que a gente pudesse criar projetos metrificando o resultado para a sociedade e, ao mesmo tempo, isso está dentro do processo de construção das marcas. Essa empresa, a Full Jazz Comunidade, depois se transformou numa empresa de consultoria, que é a Dequi, e há 15 anos eu estou, agora 16, com a Dequi, desenvolvendo projetos especiais, né, para empresas, na área de educação, cultura, sustentabilidade. Então, eu sempre, desde o início, me propus a trabalhar com um propósito mais elevado, né? Eu acho que a gente acordar para pagar as contas no final do dia realmente não dá. Então, nunca me passou pela cabeça, por exemplo, fazer carreira em multinacional para ganhar mais dinheiro. Quer dizer, eu já desde da minha juventude pós-faculdade fui empreender um negócio que, naquela época, não tinha muito a ver. A gente deu muito, né, murro, ponta de faca, mas deu certo e a gente acabou criando, em 2000, um projeto, junto com alguns empresários, chamado Bem Querer Mulher. Esse projeto é um programa com apoio também da ONU Mulheres, surgiu como uma iniciativa para conscientizar a sociedade em relação à dimensão e gravidade da questão da violência contra a mulher no país. Aí começamos a descobrir uma série de mitos e verdades. O primeiro mito é que a mulher que tem dinheiro tem mais possibilidade de sair desse ciclo. A gente percebeu que nas comunidades em que a gente consegue empoderar as vítimas, inclusive de baixa renda, que não tem dinheiro, não tem apoio nenhum, não tem esclarecimento, está com culpa, vergonha, a mulher empoderada consegue romper o ciclo até nessas condições, né? Então, isso para nós chamou muita atenção. Conhecemos, por outro lado, muitas mulheres da sociedade que vêm dando depoimentos para o nosso movimento,
que não conseguiram romper esse ciclo, mesmo tendo muito dinheiro, durante 20, às vezes 30 anos sofrendo. Então, a gente nos posicionou como um movimento de empoderamento realmente das mulheres. bemquerermulher.org.br, para quem tiver, ou no Facebook, facebook.com/bemquerermulher. Nesse momento, a gente está, inclusive, construindo alguns projetos para a causa. Um deles é um aplicativo, que vai ser um aplicativo disruptivo, porque qualquer mulher vítima de violência em qualquer região que não tenha nenhum tipo de condição ou acesso à informação, não sabe onde tem delegacia, fórum, defensoria pública, casa-abrigo, num celular vai conseguir, num mapa, localizar a rede de apoio mais próxima e vai conseguir localizar uma agente bem-querer mulher, que são essas lideranças que a gente vem capacitando ao longo dos anos, que ficam nos bairros de periferia, ajudando essas mulheres a encaminhar esses casos. Então, esse é um movimento que tem 10 anos. Então, eu tentei, em 3 minutos, falar um pouco do que, né, da minha trajetória, do movimento Bem Querer Mulher, que eu acho que é um pouco que me trouxe aqui, né? Que medo, hein? Pô, muito legal as palestras iniciais, pô, adorei. Obrigado, Mário, pelo convite, pô, a Ana, o Gustavo. Primeira vez que eu vi, pô, uma visão diferente sobre a cola, muito show. Mas, seguinte... eu tenho a minha história tem uma coisa que eu estava pensando agora, pô, como eu posso relacionar a minha história com empreendedoras femininas. Há 7 anos atrás, e exatamente 7 anos atrás, no dia 18 de março de 2009, eu comecei a empreender. Trabalhava no mercado financeiro, e daí eu fui lá e pedi demissão, numa crise como está hoje também, e resolvi empreender. Só que, assim como a gente vê, as mulheres às vezes têm um pouco mais tem esse preconceito a palavra. Eu senti um pouquinho isso daqui, porque na época eu tinha 30 anos e, sem dinheiro, ia empreender no mercado financeiro, que é um mercado de pessoas milionárias e com uma baita credibilidade por trás. E eu fui para cima. Assim, uma das coisas que ajudou muito é não ter medo, assim, sabe? Eu peguei e falei, vamos fazer. Eu lembro que daí eu saí convencendo as pessoas de que a gente ia conseguir fazer. É uma coisa super específica no mercado financeiro que eu comecei, que era a securitização. E eu sempre gostei de me vestir assim ainda. Isso dá menos credibilidade ainda, né? No mercado financeiro ainda, pô, o cara vai... Não, mas... Cara de 20 anos, né? Exato. E há 7 anos atrás eu tinha de 15. Não, mas eu vou falar que no começo eu não usava calça jeans. Não, mas eu não usava terno também. Mas eu me comportava um pouco mais na roupa. Aí depois, quando o negócio começou a dar certo, eu falei, agora é calça jeans e tênis. Mas, assim, é você acreditar muito. E eu lembro, depois olhando para trás, assim, um café da manhã com investidores, mega investidores e tal. Eu falei, a gente não tinha nenhum negócio ainda. Eu falei, não, um dia a gente vai virar o maior do Brasil, tal. E, assim, eu realmente acreditava que a gente ia naquele segmento que a gente fazia. E depois isso foi 2009, 2011, a gente virou o maior do Brasil, sabe? Tipo, muito louco isso. Mas, então, daí eu comecei no mercado financeiro, uma empresa chamada Gaia Sec. E como eu adoro empreender, e daí no começo começou a dar certo. E como começou a dar certo, você começa a achar que você é o super-homem, que o que você fizer vai dar certo. Aí eu comecei a abrir um monte de empresa. Aí eu abri uma empresa de esportes, e daí a gente tinha uma assessoria esportiva. Aí depois eu abri uma empresa que atua no agronegócio. Aí eu abri uma empresa que faz camiseta para esportes. Tudo a ver, né? Aí eu abri... fui abrindo outras no mercado financeiro, depois abri outra que atua com crédito podre, depois... Assim, foram várias. Mas algumas deram errado, claro. Na média deu mais certo do que errado, mas deram errado também. Mas aprendemos, assim, arrumou um monte de caminho, assim. Então, a de agronegócio começou chamando Gaia Florestal. Fiquei 1 ano tentando fazer negócio com floresta, não fiz nenhum negócio. Aí a gente conseguiu fazer negócio em açúcar e álcool. E daí deu certo, e daí também bombou. Aí mudou até o nome, a gente mudou de Gaia Florestal para Gaia Agro, e daí bombou, tal, 2014, também a gente ficou nessa área de securitização do agronegócio, maior do Brasil, tal, gigante. Mas, várias das coisas. Na parte de esportes, a gente começou com uma assessoria, e daí um dia uma ONG de combate ao câncer, chama Ilumina, em Piracicaba, chamou a gente para organizar uma corrida. A gente nunca tinha feito corrida nenhuma na vida. Mas a gente falou, não, vamos, essa super confiança, né? E a corrida, ela foi ruim.
Só que como as corridas da cidade eram péssimas, o pessoal achou boa a corrida. E chamaram a gente para fazer outras. E daí a gente começou a fazer, e Deus se olha para trás e fala, caramba, o que eu fiz? Mas, assim, é aquele negócio, em terra de céu quem tem olho é rei. Daí a gente fez um pouquinho melhor. Hoje, realmente, a gente faz provas legais de corrida. Mas demorou um pouco para fazer isso. E daí foi indo. Mas, peraí, é que tem pouco tempo, né? Eu vou falar rapidinho agora. 30 segundos. Tá, vou falar só duas coisas super legais. Uma que a gente, quando o negócio começou a crescer mais, a coisa mais importante que eu falo que tem na Gaia são os valores. A gente criou 10 valores, que depois, se eu conseguir encaixar em alguma das respostas, eu falo, que são muito legais. Daí eu tenho uma equipe muito forte, assim, hoje, sabe? E vai muito até com o que o Gustavo falou ontem, por exemplo, o 8º valor é fortaleça o grupo, unidos vamos mais longe e tal. A gente fez uma pesquisa no passado que mais de 90% dos gaianos, que é quem trabalha na Gaia, sabem de cor os 10 valores da Gaia. É super bacana isso. E, por fim, o projeto que eu acho mais legal que a gente fez, começou há 2 anos atrás, ano passado começou de verdade. A gente montou uma ONG chamada Gaia Mais, que hoje a gente tem 65 crianças que vão de graça e estudam de segunda a quinta-feira no contraturno escolar. Tem aula de português, matemática, de brincadeira. Mas é bem legal mesmo, mas também se eu conseguir encaixar em alguma outra resposta. Boa, João. Boa. Valeu, obrigado. Obrigada, viu? Douglas, parabéns. Viu? Vai ser fácil mediar esse painel. Vocês me ajudem, meninas. Bom dia a todas. Queria agradecer a Fernanda, a Ana, né? Foi muito bom. Estou gostando de estar aqui. Eu acho que tem um pouquinho esse clima sofá da Hebe, né? Bom, é o seguinte... Se for pela idade, eu assustei agora. Fudeu, cara. Não, de forma alguma. Né? Só para te zoar. Eu acho que a figura da mulher empreendedora já me remete muito à infância, né? Então, assim, já vem da minha mãe, que trabalhava com meu pai, né? Meu pai tinha farmácia, então ela trabalhava com ele e cuidava de casa, aquela coisa que a Ana até comentou, né? Da mulher que tem um trabalho e ainda chega em casa e tem mais trabalho. Então, já, assim, essa imagem é muito forte para mim, né? E, claro, que a gente não pode esquecer também da tia do Yakult, né? Que empurrava o carrinho embaixo do sol para vender Yakult. Ainda faz isso hoje, né? Exatamente. Existe, né? A da Avon, né? Então, assim, quer bater a porta de casa para oferecer a Avon. Então, eu acho que, assim, já de infância já tenho essa coisa da mulher empreendedora comigo, assim, né? E de 3 anos para cá, eu fui trabalhar no escritório de advogados Neoló, com a sócia fundadora Roseli Cruz, que está ali assistindo a gente. E, enfim, Roseli é uma pessoa muito dinâmica, o escritório, obviamente, também, de um tempo para cá, assim, cresceu muito, e eu acabei entrando nessa onda, porque quando eu fui chamado para trabalhar com a Roseli no escritório, era para assumir uma posição de gerente administrativo financeiro. Mas, graças a Deus, o escritório foi crescendo muito, e aí, assim, já precisou ter pessoas com competências mais técnicas para tocar o financeiro, e aí eu fiquei mais cuidando do administrativo. E, nesse momento, a Roseli teve problema com a secretária dela e eu fiquei lá meio que de secretário, com o administrativo. E o escritório continuou crescendo e aí até para ficar com o administrativo e a agenda começou a ficar muito corrido também. Então, a gente acabou fazendo o seguinte. Então, agora a gente tem uma pessoa para financeiro, uma para administrativo, e eu fiquei lá como braço direito. Até é difícil me definir, a gente fala assessor, né? Sou assessor da Roseli, mas, na verdade, eu sou braço direito, esquerdo, então eu acabo acompanhando ela em todas as aventuras, né? Então, assim, uma pessoa muito dinâmica, eu acho que isso já vem de vocês, mulheres, né? Que tem essa coisa de ser multitarefas, né? Então, vocês estão sempre querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensando em várias coisas, e quem está com vocês tem que acompanhar, né? Então, assim, eu sempre estou com a Roseli lá acompanhando ela. Às vezes eu tenho um planejamento para o meu dia, mas eu chego e eu tenho que ir na onda dela, então eu largo tudo e começo a pensar ali no dia junto com as necessidades dela. É muito legal essa experiência. Vocês são, assim, demais mesmo, vocês são muito dinâmicas. Muito bom. Você viu, meninas? Somos admiradas, né? Somos admiradas. E eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é assim: a gente está vivendo um momento. O ano passado foi considerado o ano das mulheres, né? Foi um momento histórico. Nós tivemos 3 capas das principais revistas falando que chegou a vez das mulheres, que é o nosso movimento, e que na próxima década vão acontecer muitas coisas relacionadas ao nosso tema.
A pergunta para vocês é, como é que vocês se veem, né, na visão de homem, nesse universo que as mulheres estão aí brigando pelos seus direitos? Qual é a posição? Eu, às vezes, ouço alguns homens falar, isso dá um pouco de medo. Às vezes, eles ficam com um pouco de receio, né? Do tipo, o que será que as mulheres querem? Qual é o meu papel? Né? O meu papel é ajudar, o meu papel é não atrapalhar. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Se o Douglas quiser começar, que está com o microfone. Já estou com o microfone aqui, então vou dar continuidade. Eu acho que, na verdade, esse problema é nosso, é dos homens também. Eu acho que a questão de igualdade aí não é problema das mulheres, é um problema das mulheres, dos homens, de todo mundo, né? Eu acho que isso é uma questão mesmo de direitos humanos. Então, é assim que eu vejo. É, de fato, uma questão de direitos humanos. Eu acho que nós, homens, somos tão responsáveis quanto vocês nessa luta aí. Olha, eu acho esse movimento muito bom, inclusive para os negócios, porque eu vejo a questão de gênero um pouco além de homem e mulher, né? Porque o homem tem o lado feminino e a mulher tem o lado masculino, e tudo indica, todas as evidências são que realmente o mundo está caminhando para uma evolução de um ser humano mais integral, de um ser humano menos... de um ser humano mais harmonizador, de negócios menos competitivos e mais colaborativos, de um cuidar, né, das relações, de um cuidar com o outro, de um cuidar com o planeta. Então, essas são algumas premissas que não adianta, é isso. Então, menos egoísmo, mais compartilhar, menos materialismo, mais expansão da consciência, mais conexão consigo próprio, menos fragmentado, né? Os homens hoje estão completamente fragmentados. A maioria dos homens, inclusive nas grandes empresas, também, assim, nós temos que ter um pouco de pena, viu? Porque fala que o homem tem poder, porque tem não sei quantas posições. Os caras estão tudo destruídos, meu, entende? Não é assim. Então, a ponta só falta... Olha, eu me chamo João no trabalho, em casa eu sou o Pedro, e quando saio com meu amigo é o Gustavo, quer dizer... Então, as pessoas perderam a conexão. As mulheres são mais conectadas. Eu, por exemplo, a minha empresa é pequena. Eu tenho 11 pessoas e são todas mulheres, né? Todas, né? São todas mulheres. Mas não porque eu seja, né, feminista, assim. Como é uma empresa que trabalha com projetos que têm um propósito mais elevado, realmente acabou aderindo. As mulheres têm essa tendência a se preocupar mais. Algumas são mais conectadas, elas estão mais preocupadas em trabalhar com algo que elas realmente gostam, têm um propósito. Eu gostaria que esse movimento crescesse ainda mais, que os homens perdessem essa responsabilidade, esse peso que está nas costas dos homens, né, de tomar todas as decisões que são mais importantes no mundo. Eu chamo de mundo virtual, porque é o mundo que está acabando, né, esse mundo convencional, para que a gente possa também ser conectados e felizes como as mulheres estão conseguindo, né? Bom, já falaram um monte de coisa. Assim, para mim é meio óbvio que se a gente pega que tem 52% da população que é mulher, não faz sentido que a maior parte dos CEOs e coisa assim, o presidente, sejam homens. Então, para mim, é natural e tem que ser. Na minha empresa não tenho 99% de mulheres, mas a maior parte é mulher. Apesar de ser no mercado financeiro, a maior parte dos nossos negócios é no mercado financeiro, mas não é por isso que a gente não contrata... tem mais mulher do que homem, eu não sei agora a proporção, mas é sempre um pouquinho a mais. Acho que até por conta dessa questão da população, é mais mulher do que homem, e a gente contrata quem é bom. E eu sempre gosto de ter um equilíbrio, assim. Sempre trabalhei muito bem com mulheres. Muito. Que bom. Bom ouvir. Vocês têm perguntas, meninas? Eu posso continuar? Quem tem perguntas aí? Vamos fazer uma aqui, depois eu volto para cá. Primeiro, 3. Essa é a Roseli. Eu sou a Roseli. Primeiro, tive que segurar, tive que entender, preciso falar. Primeiro, você fica emocionada, né? Acho que essa é a primeira coisa, sou absolutamente sua fã. Segundo é o seguinte, diz o seguinte, atrás de um grande homem, há uma grande mulher. Agora, atrás de uma grande mulher, eu estou super me achando aqui, mas atrás, talvez, de uma grande mulher, há um grande homem. Então, você é o grande homem da minha vida. Que fofo! Muito fofo. Então, acho que é isso. Então, a gente precisa. E a convivência é maravilhosa. Quando a gente fecha um cliente, quando a gente comemora fazendo alguma coisa, a gente faz dancinha, tudo é uma vibração. Eu acho que isso, a energia e a física, e segundo a NASA, se você vibra, as coisas acontecem e a corrente de vibração.
Então, obrigada a todos. Continuo emocionada. Ainda bem que eu não chorei, né? Não. Beijão. Beijo. Tem uma lá atrás, depois a gente volta aqui na frente. Está com o microfone lá. Espera aí. Bom dia a todos. Meu nome é Rosine Cunha. Eu sou idealizadora do projeto Mundo da Mulher Protagonista. E a minha pergunta é para o João do Gaia. Eu gostaria de saber se você poderia nos dar a informação se existe aceleradoras ou fundos que financiam exclusivamente projetos de mulheres. Então, eu não conheço. Na verdade, mesmo aceleradoras, não tem tantas no Brasil, e conheço algumas. Quando eu fui empreender, acabei não fazendo via nenhuma aceleradora, foi a gente mesmo que fez. Mas hoje até ajudo algumas coisas nesse sentido. No semestre passado, aí está falando um pouco sobre isso, a gente fez uma parceria com a GV, tem uma matéria de empreendedorismo na GV, acho que primeiro e segundo ano. E daí a gente fez um concurso, entre todo mundo é obrigado a participar dessa matéria, e daí a gente fez um concurso entre todos os negócios de empreendedores, alunos, e o grupo que ganhou, inclusive, é de 2 meninas, que daí a gente na Gaia está apoiando esse grupo. Até estava pensando hoje, de repente, em algum momento, a gente pode pensar em apoiar algum grupo de mulheres, fazer algum concurso de empreendedorismo e tal. Sim, estamos super abertos. E aí a gente pode pensar que a gente criou esse modelinho agora na Gaia para ajudar o empreendedorismo, e coincidentemente foram 2 mulheres, para que a gente está financiando um aplicativo e tal. Mas eu não conheço nenhum que faça só para mulheres. Só para complementar, tem o Fundo Social Elas, que é um fundo de financiamento para projetos de mulheres. Depois você dá uma procurada lá. Aceleradoras específicas para mulheres não tem, mas tem algumas aceleradoras pedindo projetos de mulheres. Eles sempre contatam a rede e nós indicamos para essas aceleradoras esses projetos de mulheres. Tem também a Artemisa e a Choca, que priorizam, não é que eles fazem só projetos para mulheres, mas eles priorizam a aceleração de projetos de mulheres. Não, eu acho interessante esse tipo de projeto, sobretudo porque uma das características, vamos dizer, uma das consequências da mulher, de qualquer pessoa, né, que não está empoderada, ou está numa situação de vulnerabilidade emocional, está eventualmente muito carente, ou ela acaba sendo realmente mais vulnerável a esse tipo de crime na internet. E isso não só as mulheres, né? Não, homens também, mas acredito que aconteça mais com mulheres. Então, sim, acho bastante interessante a iniciativa e acho que ajudar a divulgar iniciativas assim faz todo sentido. João, quer falar também um pouquinho? Não, só complementar. Não, acho que a atitude é maravilhosa. A única coisa que a gente tem que pensar, daí até como não sei se empreendedor ou coisa assim, é o financiamento disso, né? Da onde vai vir o recurso. Acho que esse é o ponto principal, para ver se vai servir uma ONG, se vai servir uma empresa, e como que ele vai... como todo negócio, tem que, de alguma forma, se autoalimentar para se bancar, né? Legal. Exatamente. Alguém tem que financiar isso daqui, daí tem que ver qual é a lógica de financiamento. Acho que esse é o ponto que eu pegaria mais em cima. Muito bom, meninos. Temos direito a mais uma pergunta só, porque senão não vamos ter mais tempo. Mais uma, é isso, Mari? Elas que me dizem os tempos, não sou eu. Só mais uma pergunta? Olha lá, eles estão chocados. 2. Tá bom. João Carvalho, a pergunta é para você. Desde o início que eu montei minha empresa, eu quero trabalhar com mulheres de baixa renda. E eu estou começando a concretizar esse sonho. Tem espaço para a gente fazer uma parceria e fazer um projeto que eu estou desenvolvendo? Claro, com certeza. Vamos conversar. A gente atua... A gente tem um centro de atendimentos e tem agentes Bem Querer Mulher que foram capacitadas em 100 horas de capacitação, estão distribuídas em alguns pontos em bairros de extrema pobreza, né? A principal centro de atendimento é no SIC Leste. A gente atende mais de 200 mulheres por mês. Qualquer tipo de parceria é muito bem-vindo. Então, e Paraisópolis é um eixo que nós queremos entrar também. Para quem quiser depois fazer contato com eles, não sei se eles vão poder ficar até o final, aí depois vocês façam os contatos, tá bom? Vamos dar mais 2 perguntas, né? Então, uma está aqui, depois a Mari vai para mais uma. Oi. Bom dia. Minha pergunta vai para o João Gaia. Com relação... Meu ramo também é financeiro, né, contábil financeiro, e assim, a gente sabe que o primeiro ano de qualquer negócio ele é muito difícil, é o ano de maturação. E muitas vezes você reinveste o valor que você aplicou no negócio.
Eu queria saber de você, como você abriu várias frentes de negócios desde 2009, como que você fez para se estruturar no primeiro ano? O que você planejou fazer para dar certo? Legal, boa pergunta. Basicamente, depois até escrevi um livro um pouco sobre essas coisas. No começo, o objetivo tem que ser sobrevivência. Não adianta a gente querer criar grandes sonhos, que tem que sobreviver. Acho que esse é o primeiro grande ponto. E na minha cabeça, era assim, como que eu fico? O que eu pensei, como eu organizei minha cabeça? Eu tinha que fazer negócio. E eu tinha que me atrelar, como eu não tinha marca, eu tinha que me atrelar a marcas fortes. Então, a minha grande preocupação, eu estava... Lógico, tem a questão financeira que é super importante, mas meu grande negócio era me atrelar, fazer negócios com gente grande. Porque ao atrelar sua marca a uma marca forte, o pessoal fala, pô, essa empresa aqui é séria. Então eu tentei colar em pessoas com credibilidade e pessoas que tivessem nome, marcas, e prestar um serviço para eles. Então a dica que eu daria, de repente, tentar chegar, não diria de graça, mas assim, não se preocupe muito com quanto você vai cobrar no começo, mas se atrelar a marcas muito boas, que vai falar, pô, se essa empresa escolheu ela para trabalhar, ela deve ser boa. E aí você começa, e aí você vai construindo o seu nome. E o preço é uma consequência disso. Seria muito bom, muito bom. Tem mais uma? Tem direito a mais uma? Beleza. Oi. Todo mundo quer perguntar. Fala oi com voz masculina, todo mundo olha, né? Pode. Então, é uma pergunta para todos, porque é uma pergunta bem colaborativa na intenção do He for She. Toda vez que a Blenner Souza, da X3 Comunicação, toda vez que a gente vai indicar um parceiro de negócio para outro parceiro de negócio, que a gente gosta que eles se integrem, que eles façam negócios entre si, a gente percebeu que quando indica o nome de uma mulher à frente de uma empresa, existe resistência. Qual foi a estratégia que a gente adotou? A gente indica o nome da empresa e os resultados que ela proporciona. A gente chega ao absurdo de, às vezes, de dar o nome de um diretor financeiro, de um diretor de marketing, de um diretor de operação, para poder o outro parceiro aceitar. Isso, para a gente, assim, é um absurdo, porque não existe coisa de mulher, com aspas gigantescas, nem coisa de homem. E a gente sente uma barreira gigantesca para poder fazer essas indicações, como que vocês lidam com isso, e se vocês têm saídas, assim como a gente encontrou essa, para poder conseguir inserir mais as mulheres dentro de outras empresas. Deixar para os Joãos e para o Douglas responder. Eu acho que depende muito do segmento, né? Acho que tem segmentos que você vai ter mais resistência, que são segmentos mais masculinos mesmo. O financeiro é um deles, acredito eu. E segmentos que você não tem tanto esse problema. Eu tenho trabalhado num segmento que não tem tanto esse problema, tá? Assim, entre os diversos pratinhos que eu estou cuidando lá, um deles agora, eu estou tentando fazer prospecção. E eu tive alguns retornos muito bons usando uma tática que é, primeiro vendo no bom sentido, tá, gente? A Roseli. Depois eu... Verdade, depois eu ponho o nome do escritório. Eu ponho primeiro o nome dela, depois ponho o nome do escritório. Porque é aquela coisa, quem é você no Google, né? Então, assim, quando a gente dá um Google no nome dela, por exemplo, Roseli Cruz, aparece mais resultado do que, por enquanto, o escritório, porque ela fez outros trabalhos, enfim. Então, assim, você tem que ver quem é a pessoa no Google, é assim que eu faço. Então, tem funcionado. Eu coloco a Roseli primeiro, depois eu falo do escritório. Entendeu? Verdade, tem funcionado. Então, eu acho que depende aí. Eu acho que pensar no Google, o resultado, porque as pessoas se interessam em quando elas vão conhecer alguém tal, enfim, elas colocam o nome lá na busca. As pessoas fazem muita busca hoje, né? Até se você vai fazer uma entrevista, você quer saber quem é a pessoa. Você procurar no LinkedIn, Facebook, no próprio Google. Então, uso essa referência que tem funcionado, pelo menos. Assim, é que, apesar do mercado financeiro, que é onde a gente está, tem muito mais homem, como eu não tenho essa cabeça de verdade, eu nunca nem reparei isso. É verdade, falar com homem e mulher para mim é a mesma coisa. E mesmo na Gaia, sei lá, quem toca Gaia Esportes é uma mulher, quem toca o jurídico é uma mulher, quem toca a área de recursos humanos, que lá chama área VIP, também é uma mulher, então que representa a Gaia do mesmo jeito. Então, baita absurdo. Assim, eu não enxergo isso porque eu não vejo isso. Mas quando chega uma mulher ou um homem, para mim é a mesma coisa. Mas eu realmente não... Que é um grande absurdo, a gente tem que quebrar isso, com certeza. Se vocês pudessem dar um conselho para as mulheres, como amigos, vocês na posição de homens e nós na posição de mulheres, porque a gente se complementa de todas as formas, quais vocês acham que seriam esses conselhos para que a mulher hoje conseguisse de verdade melhorar essa estatística das ocupações de cargo de liderança? Eu queria ouvir os três.
um conselho que eu daria é chamar 3 homens para participar de um evento como esse. Mas acho que é isso, é mostrar para os homens que vocês querem chegar lá e, e chamar a gente para isso aqui. E aí a gente tem que se preocupar com isso, né? Eu acho que assim é um pouco característico também das mulheres, às vezes, reagirem um pouco por impulso, né? Então, eu acho que naquele momento o nervosismo acaba tendo uma reação que, se tivesse tido essa reação no momento de mais calma, teria sido diferente a reação. Então, assim, respira fundo naquela hora que alguma coisa te pegou, não explode. Segura, pensa e depois você age, porque agir na hora, às vezes, não é uma boa coisa. Então, é só isso, é só respira, segura e depois você age. É só isso. Controlar um pouco a impulsividade. Não, para concluir, tem duas respostas. A primeira é você tem que querer muito, porque para chegar no conselho tem uma trajetória, né? Você tem que querer muito. E a segunda é ver se é tão importante na nova economia. Eu não sei se será tão importante assim participar dos conselhos, né? Eu acho que o poder de influência da mulher vai estar em outras direções, na minha opinião, e não só da mulher, do homem também. É para o João Francisco. Ele falou de mulheres que sofrem abuso e têm uma classe social diferenciada e, por isso, não denunciam. Eu sofri isso, então eu queria dividir aqui, porque é muito difícil. A gente não encontra em nenhum lugar uma mulher que tem casa, comida, roupa lavada, uma BMW na garagem, denunciar. E, através do empreendedorismo e do empoderamento, eu consegui fazer isso. E eu acho que precisa ser divulgado. Depois eu quero deixar o cartão para você dar o seu depoimento. Depoimento em vídeo para o... Oi, posso? Pode. Então, eu queria falar sobre a pergunta do nosso colega, um dos poucos representantes masculinos aqui na plateia, né, sobre essa questão de, às vezes, colocar o nome de um homem e tal, e desse bloqueio. Bom, eu acredito que uma forma da gente mudar isso é parar de fazer isso, agora. Não, tudo bem, eu entendi o seu ponto. Mas, assim, eu não sei se as pessoas vão concordar comigo, mas uma maneira da gente começar a mudar isso é parar de fazer isso. Né? Hoje em dia, quem tem essa cabeça é porque nem merece fazer negócios com essas pessoas. Então, se isso é um impedimento, a nossa maneira de combater esse impedimento é parar de tratar isso como um impedimento. É a sua recomendação, é isso, legal. Acabamos? Nossa! Meninos! Os meninos arrasaram, né? Eu ia fazer a pergunta que você fez do conselho, era a minha pergunta final, então só agradecer aos 3 pelo tempo que vocês tiveram de estar aqui hoje de manhã. Vocês querem dar uma frasezinha final, uma mensagem final e falar que foi muito... Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente, porque é bacana você ver os dois lados, né? Ver o que está acontecendo, o que vocês pensam. Querem dar uma mensagem, uma frase final? Ou é muito? Vamos lá. Olha, a frase final é que espero conseguir absorver o máximo desse lado feminino de vocês para eu ser cada vez melhor. João. A gente acaba dando algumas palestras assim, mas eu nunca vi uma plateia tão legal, sem sacanagem. Se fosse só homem, assim, a quantidade de mulheres que quiseram vir aqui fazer pitch e fazer perguntas e, sorrindo, demais. Obrigado mesmo, adorei. Muito bom. Eu tenho aprendido bastante com vocês, né? Então, sou super fã mesmo das mulheres e eu acho que em breve, aí depois a Ana até vai comentar uma ação que a gente tem do Rede Mulheres com o Neoló. Eu acho que isso vai aproximar, de certa forma, a gente de vocês. Então, espero ver vocês em breve em outro evento. Muito bom. Meninos, muito obrigada.